Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 13. Religião verdadeira é ligação permanente entre você e Deus. É o braço vertical da cruz. Eu quero focalizar sempre a religião verdadeira como se assemelhando à cruz. A cruz é o símbolo e o resumo da religião verdadeira da nossa vida cristã. Jesus também é símbolo e é resumo da religião verdadeira, mas Jesus se identifica com a cruz. A cruz fala de um braço vertical e de um braço horizontal. A religião verdadeira tem um componente vertical, você e Deus, que eu quero focalizar hoje, e tem um componente horizontal, você e seus irmãos, você e os demais. Jesus é o modelo da nossa ligação com Deus e é também o modelo da nossa ligação com os nossos irmãos. Todo aquele que quiser ser feliz há de ser como o seu mestre, como o seu Senhor. Desta forma, nós podemos colocar de uma maneira bem clara o que é a religião verdadeira, para que todo aquele que quiser de fato seguir a Jesus, seguir a religião verdadeira, tenha uma base, uma orientação nítida para não ser envolvido com papéis, com doutrinas, com argumentos secundários. Religião verdadeira não é conhecer homilética. Religião verdadeira não é conhecer teologia sistemática. Religião verdadeira não é conhecer doutrinas ou estatutos de igreja. Religião verdadeira não é conhecer a eclesiologia ou, digamos, conhecer os trâmites burocráticos das denominações. Religião verdadeira não é trabalho de marketing. Religião verdadeira não é trabalho de propaganda de igreja. Religião verdadeira não é trabalho de contabilidade da igreja. Religião verdadeira não é trabalho de secretaria da igreja. Religião verdadeira não é trabalho de administrador na igreja. Religião verdadeira é ligação com Deus e com os irmãos. Aí resume tudo o que é importante na religião verdadeira. O resto, é palha, é coisa secundária de que você deve se afastar se quiser dar prioridade à sua comunhão com Deus e com seus irmãos. Eu diria assim, a esmagadora maioria do seu tempo, se você quer ser feliz, quer estar na religião verdadeira, a esmagadora maioria do seu tempo deve ser vivida no seu contato pessoal com Deus e no seu contato pessoal com seus irmãos. Tudo que passar disto é secundário. O tempo que você gastar desenhando um folheto, este tempo não faz parte da religião verdadeira. Veja bem o que eu estou dizendo, isto é necessário. Alguém provavelmente vai ter que fazer alguma coisa dessas, mas isto não é da religião verdadeira. Isto é uma tarefa adjunta, é uma tarefa secundária, auxiliar. E nem tudo aquilo que é auxiliar é importante. O auxiliar, como o próprio nome já diz, é auxiliar. Mas o que é importante, o titular, aquilo que é primordial, aquilo que é prioritário, precisa ficar bem claro, para que você não perca seu tempo calculando e recalculando e aplicando, investindo o dinheiro da igreja e achando que está praticando religião verdadeira. Religião verdadeira não é cuidar do dinheiro da organização da denominação. Religião verdadeira é cuidar de seus irmãos, é cuidar da sua comunhão com Deus. Tiago 1:27 é a palavra de Deus. Para nós, clara como água, não pode haver coisa mais clara do que esta. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nós queremos voltar ainda outras vezes ao assunto da visitação aos órfãos e viúvas. Isto é um resumo de todas as pessoas necessitadas material e espiritualmente, e enquanto a incontaminação com o mundo fala
de santidade ou de santificação, deste processo em que você deve estar engajado continuamente, permanentemente, que é o meu assunto de hoje. Guardar-se incontaminado do mundo. Mas nós falamos nas aulas anteriores a respeito de Deus como o autor da religião verdadeira, como o atestador da religião verdadeira, como a força motriz da religião verdadeira. Eu falei sobre estas coisas nas aulas anteriores. Deus, pelo Espírito Santo, é o autor, é o consumador da nossa fé, ele é a força motriz na prática da religião verdadeira, mas ele se materializa em uma pessoa, o seu Filho Jesus. Ele, Deus Pai, não pode ser visto. O Deus Espírito Santo habita em nós, mas visivelmente ele não tem forma. Jesus é o Deus materializado, revelado em carne e osso, em vida, como nós. Jesus é o Deus perfeito e o Deus exemplo para nós, como também é o exemplo de um homem perfeito. Se você quer ser perfeito para com Deus, seja como Jesus. Aliás, tenha Jesus como modelo da sua vida. Ele se guardou incontaminado do mundo. Não foi com respeito às suas roupas, não foi com respeito ao vinho que ele tomou, não foi com respeito a certas doutrinas que ele tinha na sua mente, mas ele guardou-se incontaminado do mundo, mesmo tomando vinho na casa de um fariseu, mesmo andando em companhia de um publicano ou a sós com uma mulher samaritana. Ele guardou-se incontaminado do mundo porque ele identificava o que é o mundo. Os princípios que constituem o mundo estavam bem claros na sua mente. Disto ele se guardava e era capaz de andar com o pecador sem se misturar com o pecado. Ele era capaz de entrar na casa de uma pessoa indigna sem se contaminar. Pelo contrário, levar a salvação àquela casa, o perdão de Deus para quem não merecia, segundo a lei. Mas pela graça, ele levou por diversas vezes a salvação a pessoas e a casas de pessoas que não mereciam. Desta forma, Jesus é o nosso modelo. E ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade, a religião verdadeira é ele também, e a vida. A vida é Jesus. Se você quer vida, e sem vida ninguém vai a Deus, aqui está a chave. Jesus, ele, a pessoa dele, é a carne que você deve comer, é o pão que alimenta você, é a vida, é a água da vida, é a água pura que você precisa, ele é a verdade, ele é o caminho. Muitos têm Jesus como a porta, entraram por Jesus e ficaram longe de Jesus, mas ele não disse que apenas é a porta, ele disse eu sou o caminho. Isso inclui a entrada e a continuação. Há pessoas que só entraram, mas não continuaram. Plantas que só nasceram, mas não viveram mais. Plantas que nasceram, mas também não morreram, entretanto não produziram frutos. Há muitos crentes assim, sem produzir qualquer tipo de fruto na igreja. Só dão trabalho para a igreja, para os outros. São crentes trabalhosos. São pessoas que entraram pela porta, nasceram, mas não produzem frutos. São pessoas que entraram, mas não continuaram no caminho estreito. Eles estão acomodados nos sofás amplos e confortáveis de uma sala de espera. Só que é uma espera eterna. Infelizmente, esta espera não vai nunca chegar à condição da pessoa ser recebida por Deus, porque vai a ser rejeitada, ao contrário de ser recebida. Infelizmente, muitos crentes, ao invés de se colocarem na posição de servos, estão na posição de donos de casa. Depois que se converteram, depois que entraram pela porta, ao invés de trabalharem, ao invés de servirem os seus irmãos, estão assentados nos sofás espirituais das igrejas. As igrejas têm muitos sofás por aí afora de comodismo. Os crentes estão acomodados em templos confortáveis,
em organizações estáveis, entre aspas, estáveis segundo o mundo, organizações chamadas igrejas que estão de acordo com o curso do mundo, que estão apoiando o status quo, ou seja, este estado de coisas que é o mundo. Então, essas igrejas são assemelhadas a uma sala de visita cheia de sofás, onde os crentes estão assentados. Ao invés de serem servos, servindo, ministrando, que quer dizer servindo, estão assentados, sendo servidos pela igreja, pela organização, sendo servidos por alguns irmãos que, graças a Deus, estão mantendo acesa a chama do serviço e do ministério cristão, que é a religião verdadeira. Eu quero enfatizar este aspecto. Não apenas Jesus é a porta, ele é o caminho. Infelizmente, muitos crentes só entraram pela porta, mas não continuaram no caminho de serviço cristão, não continuaram no caminho de ser servos, estão para ser servidos. O guardar-se incontaminado do mundo, portanto, tem muito a ver com Jesus, é seguir o exemplo e o modelo de Jesus. Não é apenas uma questão de limpar o banheiro uma vez, é questão de manter o banheiro limpo. O guardar-se incontaminado do mundo é o manter limpo o banheiro, não é a faxina que se deu uma vez. Há muitas pessoas que levaram uma faxina na sua vida espiritual no passado, mas agora estão com a sua vida totalmente suja. Se você não mantiver o banheiro limpo, ele vai ficar sujo. Um banheiro imundo pode receber uma faxina, com um cheiro gostoso, ele pode ficar perfumado. Mas se você não mantiver o banheiro limpo, daqui a pouco ele está da mesma maneira ou pior de como foi encontrado antes da faxina. É o que acontece com muitos crentes que se converteram sim de fato, mas hoje estão num estado espiritual deplorável. A sua vida é um testemunho negativo para o evangelho. Eles são piores do que incrédulos, porque abandonam suas famílias, porque dão péssimo testemunho dentro de casa, porque são avarentos. E infelizmente há muitos líderes na igreja que são avarentos quando deviam ser excluídos da igreja pelo fato de serem avarentos. Estão sujos com o mundo, compromissados com o mundo em todos os seus aspectos, compromissados com o mundo na parte econômica, na economia, no dinheiro, digamos assim, estão compromissados com o mundo em termos de emprego, de carreira, estão compromissados com o mundo em termos de interesses políticos, estão compromissados com o mundo em termos de prestar ao mundo o apoio da organização chamada igreja que eles dirigem, estão compromissados com o mundo, sujos, portanto. Desta forma, eu diria, eles receberam uma faxina no passado, mas hoje o estado da sua vida é totalmente imundo, sujo, em uma total identidade com o mundo. E para esses, então, vale a condenação de Deus, que consta de Tiago 4,4. Infiéis, adúlteros, adúlteras que são até líderes na igreja, não compreendeis que a tolerância com o mundo é inimizade contra Deus? Está clara esta palavra. Infelizmente, há muitos crentes que receberam uma faxina somente no passado. E o pior de tudo é que existem doutrinas de igrejas que enfatizam isto, que basta uma faxina no passado, não importa como o banheiro fica agora no presente. A faxina do passado é válida, é garantida e serve para a vida inteira. Mas nós conhecemos a natureza humana como Jesus conhecia e sabemos que não adianta não. A palavra de Deus é clara. Em Hebreus nós encontramos, você sabe disto, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo de separação do mundo. Se você recebeu uma faxina espiritual na sua vida no passado, você deve continuar a manter a sua vida limpa e mais pura a cada dia que passa, e purificando-se mais e mais a cada dia. Isto é santificação, separação do mundo. Se há 10 anos passados você tinha um padrão espiritual, hoje você deve estar muito mais separado do mundo do que naquela época. Hoje você deve estar dizendo um não muito mais peremptório para o mundo, muito mais claro do que você dizia 10 anos atrás. Você deve estar mais limpo hoje do que estava 10 anos atrás quando se converteu. Infelizmente, muitos não estão assim.
sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pode ser crente da doutrina que for, sem santificar-se, jamais verá o Senhor. Esta é a palavra clara e insofismável que a Bíblia deixa para nós. A religião verdadeira é o processo, não é apenas a entrada, é a continuação, é o caminho também. Guarde isto, eu tenho certeza que Deus vai lhe pedir contas desta palavra.